Começando mais uma revisão aqui, hoje, dia 19 de junho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Hoje, começando pelo dólar, setup do Renko, regra de coloração, que a gente teve a primeira troca aqui de cor, quer dizer, a primeira cor do dia a gente ignora, aí quando teve a troca, praticamente andou bem. Movimento aqui uns 32 pontos. A venda estopou, a compra estopou. A venda aqui teria andado uns 10 pontinhos, compra estopou, venda estopou. Essa compra uns 11 pontos. E aí essa venda aqui foi absurdo, o movimento voltou tudo. E ainda por cima renovou a mínima do dia. Caiu 55 pontos. Nossa, assim, não esperava esse movimento todo realmente. E aí, falando aqui em relação ao gráfico de candles, eu não fiz nada pelo Renko, não fiz nada pelo gráfico de candles também, análise técnica, por causa do feriado norte-americano, operar sem um fluxo lá fora, ainda por cima um dia que tem decisão na taxa de juros aqui, preferi ficar de fora, e o cenário do dólar no gráfico de candles estava indicando que ia subir mais, e eu não consigo comprar em movimento esticado. E aí, falando aqui do macro, eu tinha marcado algumas regiões aqui nesse caixote, ontem eu tinha atualizado, tinha marcado a CLT e aí o preço já abriu praticamente um gap simples de baixa, 50 já testando e reagindo o preço para cima. Jogou para cima, né? Comprar aqui, eu posso pensar em compra de pré-tendência esse macro? Poderia, se não fosse o cenário atual. Se alguém arriscou nessa operação, beleza, eu nem sei se teria acionado, tá? Por esse candle. Nem sei se teria acionado, talvez não, dependendo do book aqui. Mas aqui já o 7, eu não sei se valeria a pena entrar aqui nesse 7. Talvez o interessante seria o 5. Só que o cenário macro, eu não vou caçar compra. Eu, particularmente, não vou. Eu foco na minha visão assim, de operações mais com qualidade melhor, né? Com qualidade melhor. E não ficar operando quantidade. Só porque tá subindo, eu tenho que ficar continuando comprando. Não, chega um ponto que já tá esticado. Então, assim, eu já tenho essa mentalidade de não ficar caçando operação de compra, porque o cenário macro, infelizmente, não é uma situação assim saudável. E eu sei que outras situações vai gerar muito stop isso, pelo backtest que eu já fiz de outros anos. Então, a gente está vivendo uma situação atípica. E aí o movimento subiu, a gente teve aqui outro pullbackzinho, esse candle 11 aqui, já esse 11. Até poderia também ser gatilho, tá? Poderia, em cenário que tivesse algo saudável. Enfim, se alguém fez, beleza, eu não faria. O movimento foi subindo, subindo. Esse 17 aqui já tem o perigo, né? Porque o movimento já tá meio confirmando uma subida em canal, testando muito a média 9, mas poderia continuar a subir. E aí a gente tem aqui uma possível trava nessa região. O que pode ter travado aqui, né? Não temos o caixote preto ainda, que eu tinha marcado, é uma região importante. Pode ter sido, talvez, pivô desse movimento? Acho que não, mas vamos confirmar aqui. Marcar para cima, não, estava longe. Então, talvez pode ter sido do primeiro pivô do dia, que é esse movimento que nós tivemos aqui. Se eu marcar do fundo com o topo, nós estávamos na região de última hora. Poderia ser por isso. Não tinha uma retração próxima, então proximidade do Keltner pode ter sido também. Fez um pullback, já não vejo aqui possibilidade de compra. Passou por baixo, vender aqui nem foi acionado. E esse 42, o movimento já está caindo em forma de canal. Então, a gente não faz essas vendas aqui. Isso foi um filtro que eu fiz meados do ano passado, que antes eu entrava independente da situação, e aí eu tive que voltar no backtest e filtrar. Toda vez que tivesse esse canal, eu cancelaria essa possibilidade do backtest que nós tínhamos feito desse tipo de operação aqui. E aí evitou muitos stops, então não entrar quando está formando esse canal, que pode ser uma bandeira de alta. A 50 chegou, ancorou aqui e reagiu, jogou o preço para cima. Testa máximo, faz o pullback. Esse pullback aqui já nessa região não temos bom gatilho. E aí a gente vê que chegou muito próximo desse caixote preto. O que seria esse caixote preto? Vamos relembrar aqui, lá do diário. O diário, eu tinha marcado esse caixote preto começando dessa região aqui, ó. Então a região já começou a indicar uma defesa. E nós tínhamos também a possibilidade de ser SLT azul aqui, a região também, respeitando. E aí chegou muito próximo de 5,50. Nossa, faltando 3, 4 pontos? Não, faltou aqui praticamente uns, acho que 18, vai dar 13 pontos. 13 pontos, mas a região de 5,50 é muito, muito forte. Imaginem entre R$5 e R$6. Qual que é o meio? É 5,50. Aqui é uma região muito forte. E aí eu tinha comentado desde a semana retrasada, eu acho, aquele cara, o Egler, acho que chama assim,
Ele comentando que essa região aqui era uma posição interessante em relação às opções, então o preço poderia chegar muito perto ou até mesmo testar. Não chegou a testar hoje, mas chegou muito perto, muito perto. Não teve outra situação tão próxima que chegou tão perto assim. E aí o movimento já teve uma defesa aqui, vamos ver a relação do volume. Esse candle aqui, inclusive, teve um volume grande aqui. Esse aqui também teve um volume grande, então nessa região começou a ter uma defesa. E aí começou essa loucura, o movimento caiu muito forte. E outra, caiu sem assim, tanto volume, sabe? Não caiu com muito volume. Derrubou até a mínima do dia praticamente, atingiu, cravou, passou da mínima do dia. E a situação do volume em si foi um dia de volume muito fraco, então é aquilo que eu comentei ontem. Às vezes não tinha muita liquidez e aí quem estava vendendo tem que aceitar preços cada vez mais baixos. E aí o movimento acaba aqui caindo bem. E aí nós tivemos uma queda, talvez pode ter sido depois que saiu a fofoca, comentários de que a decisão à taxa de juros hoje seria unânime, né? A manutenção. E aí o movimento caiu mais ainda. Começou aqui a especulação, essa notícia, a fofoca saindo, a partir das 4 horas da tarde. E aí o movimento caiu mais. Pode ter sido isso, mas acho que não. Porque já estava caindo antes, a não ser que alguns players já tinham notícia privilegiada, tá? Porque realmente na hora que saiu oficial, era umas 4 horas que já estava aqui. E aí caiu mais. E aí a situação aqui é o seguinte. A gente teve um movimento bem atípico mesmo, de subir e voltar tudo. Então aqui é uma variação muito forte. E aí falando em relação ao macro, então, SLT aqui acabou não respeitando. Mas eu vou deixar essa região aqui de baixo, tá? Eu vou deixar a SLT aqui de baixo apenas pra gente ver, né, se vai fazer alguma coisa, se vai respeitar. E vou prolongar essa azul aqui. A gente tem esse caixote fúcsia, eu vou deixar ainda porque pode ter sido um rompimento falso, o preço voltou para baixo dela. Então isso aqui pode voltar a ser uma região de resistência. Eu acho que a CLT aqui, ó, não vai respeitar. Acho que a CLT vai ser ignorada. Aqui eu vou prolongar esse caixote então. Vou deixar aquele caixote preto lá em cima, vou deixar esse aqui em cima também, quer dizer, esse aqui embaixo. E vamos ver como que vai reagir, porque em relação à teoria de Down, o fundo que nós temos relevante é esse aqui, ó. Porque o movimento foi subindo como? Criando esses fundos. E aí a gente tem esse daqui, um fundo importante, que deu a origem a esse último movimento de alta. Então, se quebrar esse fundo aqui, a gente pode ter um início de movimento de correção. E aí, falando em relação ao tempo gráfico maior, como que fechou hoje, o que está acontecendo, a gente teve um candle muito bonito, muito. Eu gosto muito mais desses candles aqui, mais do que às vezes alguns de convicção, tipo esse aqui, 76, por exemplo. Então, esse aqui mostra que o preço foi lá em cima, pegou liquidez, escora de lotes e voltou. Voltou forte. E aí fechou esse candle de rejeição aqui. O movimento realmente está derivando, tá? Derivando real. Não posso confirmar que aqui vai ser o início do rompimento dessa deriva. Só sei que a última região aqui de topo importante é essa aqui embaixo. Então tem muito espaço para querer corrigir, se corrigir. Olhando aqui o semanal, deixa eu tirar aqui esse estudo. Nós temos mais 2 pregões. E aí o candle hoje acabou renovando máxima e tá indicando um retorno aqui de correção. Espero que fique assim, que a gente possa... Imagina se amanhã e sexta venha fechar um PFR negativo, né? Seria maravilhoso no semanal fazer isso logo nessa região de resistência. Nossa, bonito demais. Ia dar a confluência de praticamente 5 semanas consecutivas de alta, tá esticado. Temos a questão aqui do sobrecomprado, né? Vários fatores. Chegou muito próximo de 5,50, que é uma barreira importante. Então, algumas coisinhas interessantes. E o mercado sempre gosta de criar um motivo para fazer certos movimentos, né? E aí nós temos a questão dos juros hoje, que já vou falar sobre isso, que agora pode ser o motivo, né? O motivo da correção começar a acontecer. Então, aqui em relação ao gráfico de 60 minutos, então o canal é muito importante que vocês tenham marcado, tá? Que é esse canal azul aqui. Deixa eu ajustar para ver se... Tem muita coisa marcada aqui que pode confundir. Deixa eu tirar isso aqui que não é relevante mais. Vou tirar... Deixa eu colocar isso aqui no outro gráfico. Não, tirar ele. Não é relevante isso aqui por enquanto. Vou deixar essas regiões. Vou tirar essa LT também. Deixar só azul. E... Deixa eu ajustar isso daqui. Assim. Porque aí pode estar mais próximo mesmo em relação a esse canal. Keltner, né? Lembrando Keltner, o preço aqui está toda hora empurrando o Keltner, aí o preço tenta ir nos 60 minutos, inclusive foi região de máxima hoje, ó, Keltner aqui, e aí reagiu para baixo. Então tenham essas regiões marcadas, caixotinho, canal, aqui, que o preço está trabalhando dentro dessas regiões.
Em relação aqui a 5 minutos da manhã, gap, que a gente pode esperar. Uma coisa importante aqui, vamos ver o 60 não fechou esticado. Aqui, sobrevendido. Se fechar sobrevendido, eu não ia ficar caçando compra, só porque está sobrevendido no 60, porque no macro diário, semanal, está esticado na sobrecompra. O movimento aqui fechou abaixo da 20. Nos 5 minutos, a gente tem um movimento muito esticado. Então, pelo jeito como fechou hoje, o último candle aqui afastado, a gente vê que ativou aqui níveis de sobrevenda. Então, é muito provável amanhã algumas possibilidades complicadas, porque a gente teve a decisão à taxa de juros, depois o pregão praticamente saiu, e aí o mercado já pode reagir amanhã e vai ter a volta do fluxo do gringo. Então, alguns probleminhas aqui em relação à abertura amanhã. Imagina só se o gap for de baixa, o movimento vai estar esticado. E aí, lembra que eu falei que eu estou procurando mais movimentos de venda? Beleza, mas como que eu vou vender se agora eu operando day trade de 5 minutos está super esticado? Então, eu vou ter que esperar uma correção também acontecer nos 5 minutos para eu começar a pensar em vendas. Porque se abrir com gap de baixa aqui, muito baixa, por exemplo, já vai estar muito esticado. Eu não vou conseguir caçar vendas, eu tenho que esperar uma correção. Se abrir com gap de alta, isso aqui até eu prefiro que aconteça isso. Uma correção aqui, micro, porque está muito esticada essa queda. O movimento voltou 55 pontos reto. Reto. Então um gapzinho de alta seria bem interessante. Aqui em cima também tudo bem. E aí depois começar uma correção de força vendedora. Agora, se o cenário for de novo, de alta, de testar a máxima, de novo, vou ficar de fora de muitos movimentos compradores, infelizmente. E aí, em relação ao índice, que a gente teve aqui, a primeira cor do dia de compra, a venda teria estopado, compra também. Aí, quando deu essa outra venda aqui, essa venda já teria andado uns 350 pontos, compra estopou. A venda aqui andou mais uns 225. O cenário no gráfico de candles estava horrível, tá? Compra teria estopado. Essa venda aqui praticamente não teria andado nada. Stop também no geral. Compra também no stop. Venda no stop. E aí teve essa compra aqui. Já era 11h30. Que aí o movimento desenvolveu. Foram 620 pontos. A venda estopou. A compra teria andado bem pouco praticamente. A venda também eu acho que teria estopado. Não andou nada aqui. E aí essa compra já andou bastante, uns 650 pontos mais ou menos. Venda estopou, compra estopou, venda estopou e deu essa compra aqui. Mas já não vale a pena porque já era 18 horas aqui, não vale a pena não. Então, no geral, eu não achei interessante, principalmente nesse dia. Se a pessoa tivesse feito algumas operações com meta de talvez 250 pontos, muitos aqui poderiam ter estopado, tá? Aí só foi desenvolver depois do almoço. Então, assim, parte da manhã que geralmente tende a ter mais volume, não teve. Não teve volume, o movimento começou a aparecer foi no fim da tarde. E aí, falando graficamente, enquanto o dólar estava subindo, o nosso índice estava tentando cair, né? Mas uma queda bem, assim, difícil, caindo, subindo. E aí, no fim do movimento, quando o dólar começou a cair forte, nosso índice praticamente desenvolveu para cima. E eu não gostei desse movimento final, tá? Vou falar já porque, infelizmente, não gostei. Falando graficamente aqui da abertura, a gente não teve um gap relevante, As médias todas estavam sem tendência, até comentei ontem que para pensar em alguma coisa aqui, teria que esperar as médias criarem alguma coisa, de alguma tendência, eu pensei em pullback talvez. Pensar em renco, beleza, mas renco de venda eu ficaria de fora, tá? O movimento aqui ficou com as médias todas sem tendência, não vejo nada a ser feito. E aí começou aqui a criar uma possibilidade de tendência, vou vender nesse candle 17. O 17 tem a situação de retração aqui do macro, nós estamos aqui em 61 de retração. As médias do cenário macro aqui, nós estamos operando o mercado meio lateral já, tá? Meio não, lateral mesmo. Então, nós estamos mexendo no meio da lateralidade, que pode acontecer várias coisas. Então, o macro não tem tendência boa aqui. E eu não vou ficar pensando em vendas. O movimento faz outro pullback, a gente vê que começa a cair, mas cair com dificuldade. Começando talvez até formar aqui uma deriva pra gente. E aí, faz essa deriva, passa por cima, dá aqui pullback. Vou pensar talvez em compra aqui, vamos ver. Eu achei esse candle 36 horrível, fora que eu acho que nem teria risco retorno na região aqui. Não teria risco retorno na região para pensar em compras, além do candle ser horrível. O movimento ficou muito fraco aqui, sem volume. E aí começou a apresentar um volume do nada. Esse volume aqui, simplesmente esse candle seguinte vai ter essa região de quase pavio da máxima, né? Apresenta uma defesa, mas lembrando, olha 200 passando no meio. Muito perigoso operar em torno dela. Esse pullback aqui, então, não vejo operação, infelizmente, está em torno de 200. E aí o movimento acaba renovando máxima. Quer dizer, não renova aqui agora.
Testou aqui a região de novo, faz um pullback, esse muito agressivo, não deu venda, não deu compra, nada aqui, volta para cima, 9,20, começou a ficar sem tendência, ancorou e aí rompeu a máxima. Essa ancoragem aqui, infelizmente, não vi gatilho, tá? Não vi uma boa tendência das médias. Infelizmente, esse cruzamento para baixo e para cima recente é muito ruim. E aí rompeu essa máxima do dia, só que nós temos outras regiões aqui importantes. Eu tinha marcado esse caixote, falei que é uma extremidade, a primeira extremidade relevante, né? Então, que era uma região de liquidez, mas aqui nós temos outra liquidez. E aí o preço rompe essa máxima e belisca primeiro, né, vai beliscar, testar a região esse primeiro caixote que eu tenho aqui. Faz um pullback e olha o candle bonito. Aí sim, porque aí rompeu essa região que a 9,20 estava sem tendência, está fazendo pullback para pegar essa região de tendência, tá? Aqui tem liquidez e poderia ser gatilho. Compra, mas deixa eu ver uma coisinha aqui no final. Tá, o LS tá tudo ok. Poderia ser compra de pré-tendência. Foda que 16 horas. 16 horas um dia que tem feriado nos Estados Unidos. E o negócio foi. E o negócio foi mesmo. Testou, pegou essa primeira região nossa de liquidez e fez outro pullback. Poderia ser outro gatilho aqui? Ó, pela hora tem que tomar muito cuidado que já é 5 horas da tarde. Nós estamos próximo de outra região de teste. Já que já pegou essa, agora tem essa aqui em cima. Poderia ser gatilho. Aqui, por exemplo, 104. Poderia. Agora o outro já não vejo. Esse 105 já acho que está muito na cara do topo. 104 seria o melhor, com o pullback aqui de lado. Fora também, que além de considerar esse pullback, a gente pode considerar também a situação de pullback agressivo. Temos aqui os critérios e esse seria gatilho. Então esse aqui é o melhor da situação. E o movimento teria subido, só que o candle realmente forte já teria tirado a pessoa daqui da operação. Se a pessoa opera por mesa proprietária, a maioria fecha 18 horas, então não teria dado tempo para poder operar aqui, infelizmente. Agora se opera na conta pessoal, umas 18h20 fecha, que no caso seria essa região aqui do 112. E aí o movimento teve essa explosão aqui no candle do leilão. Então a gente teve a oportunidade logo no fim do pregão, que a gente sabe que pelo aquele gráfico de pressão de horas que eu tenho, é muito difícil de acontecer nos finais, né? E aí hoje aconteceu, ainda mais um dia de feriado, mas tinha questão de notícia, e acabou criando tendência, foi aqui, ó. Olha a tendência no fim do dia. Essa foi a tendência melhor no fim do dia. Não teve tendência aqui no início do dia. A tendência mesmo foi no final. Raro de acontecer isso. Então a gente teve um rompimento dessa região, infelizmente, tanto é que eu tava falando no grupo assim, não acredito que vai romper isso aqui, podia deixar para amanhã, e não deixou. Então o corno rompeu essa região. E aí falando do macro aqui, em relação ao futuro, e o contrato atual, tá? Recomendo que vocês olhem o contrato atual. Eu tinha marcado, vou colocar 60 minutos, fica mais fácil, esse canal. E esse canal eu ainda vou deixar porque foi o último candle aqui, praticamente, que tentou romper. Então nós temos esse canal, deixem marcado, amanhã pode talvez abrir com gap de baixa, indicar um rompimento falso. Eu vou prolongar essa região aqui, dessa resistência, média de 200 aqui nos 60 minutos vai ser muito importante. Eu vou tirar essa região daqui, esse caixote daqui, e vou deixar só esse aqui como uma região que foi rompida. Então amanhã, pelos 60, a gente pode ver que o movimento fechou tentando romper essa resistência. Pode ser rompimento falso, e venha um gap de baixa, volte para dentro da região. Rompimento falso da LT, pode acontecer isso. E também tem a questão dessa força vendedora, né? Teve muita força vendedora nessa região. E aí, se eu for marcar a retração de FIBO, nós estamos aqui na cara de 61, chegando rapidinho. Mas, por causa dessa notícia, vamos ver como que vai ser a interpretação, porque o mercado gosta de criar motivo, né? Igual o Kennedy fala. Gosta de criar motivo para depois fazer os movimentos. Essa correção já era para estar acontecendo. Talvez agora que vai iniciar a correção, só por causa da questão da decisão da taxa de juros, que vai começar a subir, por causa disso. Então, se for, beleza, mas lembrando, eu não vou pensar em movimentos de venda ainda, tá? Porque ainda no macro a gente consegue ver como que tá esticado. Então, não vou pensar em movimentos de venda. Aqui, olhando pelos 5 minutos, então, atenção. Vou deixar esse caixote marcado, vou deixar ele LT ainda, vou deixar esse aqui de baixo também. E olha como que os 5 minutos chegou muito próximo de Keltner. Então amanhã a mesma coisa que eu falei com o dólar. Se tiver um gap já de alta e um movimento forte na abertura, subindo, infelizmente, por mais que eu veja, eu estou procurando por compras em movimento corretivo em tempos gráficos maiores, eu não vou caçar pelos 5 minutos. Preciso de uma correção, porque senão vai estar muito esticado pelos 5. Mas eu enxergo sim correção para acontecer, tá? Enxergo sim.
E aí, falando em relação ao Ibov, aqui, o que a gente teve hoje? Esse é o gráfico diário. Deixa eu puxar aqui. Testou a média de 9. Exatamente a máxima. O último candle do leilão testou a média de 9 aqui. Importante, que ela está ancorando, mas vejam como está a média aqui. Diferente de outras situações, a média está começando a ficar um pouco reta, tá? Já está mais reta. Então aqui pode ou ficar o mercado meio lateral, ou a gente pode ver uma reação dela de novo. Eu tomaria muito cuidado com esse movimento, porque essa média de 9 aqui, ela está demonstrando força, junto com o canal que eu estou mostrando. Mas já precisa corrigir. A média de 20 está lá em cima. A média de 20 está lá em cima. Nós temos aqui sobrevenda no semanal. Vamos ver, ó, tá saindo da região de sobrevenda. Olha o que no semanal que tá querendo fechar, o Ibov. Faltam 2 pregões. Olha o PFR que tá querendo fechar. Depois de praticamente 4 semanas de queda consecutiva. Olha esse movimento aqui, em região de troca de polaridade, em região de retração. Olha que bonito. Tomar cuidado em relação a isso, que esse IFR que eu falo que ele é muito forte. E aí, voltando para cá, lembrando, nós temos aqui a situação do... Deixa eu voltar para o índice aqui. A VWAP do mês anterior tá lá em cima, tá? Acho que nem nesse contrato que tá. Tá aqui nesse contrato, lá em cima, 127. Nossa, tá muito longe. Mas o importante, pelo menos, é que o futuro já passou para cima dos 122 de novo. O Ibov voltou para cima de 120 mil, importante também, que é uma região forte do Ibov, né? 120. Não conseguiu romper aqui. E aí, falando graficamente, não, macroeconomia, aqui que nós temos aqui o cenário. Hoje, então, foi um dia bem morno, porque teve feriado nos Estados Unidos, então não tinha notícia. Mas a notícia mesmo ia ser essa que aconteceu agora, às 18 horas, mas não saiu 18 horas mesmo. Tava falando que era 18, alterou, tá? Agora tá 18h30, mas antes era 18. E manteve, tá? A questão que eu falei igual ontem não é se ia manter. Estavam apostando 100% que ia manter a decisão, os juros aqui, né? A questão era, seria unânime? E aí vem aqui um comentário desse Richard, né? Ele falando que aqui a situação fiscal, infelizmente, continua piorando. E aí o mercado ficará ainda mais atento à votação dos membros hoje. Como que vai ficar o placar, né? Dos novos diretores, que um deles será o possível futuro, na verdade, presidente do Banco Central, versus o atual presidente, o Campos Neto, e os antigos diretores. Como que vai ser? Vai ter uma racha ali de novo, igual mês passado? E aí uma votação unânime enfraquecerá a narrativa de ataques do governo, porque o governo está atacando muito o Banco Central, como se o Banco Central fosse ocupado por muitas coisas. E aí, se todos ali tiver uma decisão unânime, pense só, até os aliados do governo decidirem de forma unânime, então vai enfraquecer os ataques do governo. Isso é muito bom. Então, agora, imagina se for o contrário, né? Se tivesse uma decisão dividida, de novo, mais um mês de reunião, vai aumentar mais ainda a incerteza. E desde a última reunião, há 2 meses atrás, o índice só cai, o Ibov só cai. Então, é uma situação que seria muito importante ser unânime. E aí era mais ou menos 4 horas da tarde, houve uma notícia fofoca da Globo, não lembro agora qual perfil que postou, dizendo que o Planalto já estava esperando uma decisão unânime. Como se tivesse, assim, talvez falaram realmente, assim, como é que fala? Contaram um segredo ou era apenas especulação? Então, aqui o mercado, a gente viu que o dólar reagiu muito, caiu bem no final da tarde. Pode ter sido isso, pode ter sido essa questão da notícia que impactou, pode também não ter sido. E aí saiu a decisão da taxa de juros e realmente foi unânime. Então fica aquela interrogação, será que alguns receberam informação privilegiada? Ah, não seria novidade, né, se isso acontecesse. E aqui em relação meio que a ata, né, a gente tem aqui confirmando que o comitê, de forma unânime, optou por interromper, então, o ciclo da queda de juros. Então, unânime. Extremamente importante isso. Foi unânime. Todos concordaram em manter aqui. Não houve ninguém que voltou para reduzir, tá? Isso aqui é muito importante. E aí pode ser agora o motivo, então, do mercado começar a subir. E aí vem esse detalhezinho, sabe aquelas posições em aberto contratos aqui que eu vejo em relação ao B3? Então, a gente tem aqui o Ibov, e aí o fluxo de estrangeiro nesses últimos dias está começando a dar sinal de força compradora. Depois de vários dias de queda, estamos começando a ver um sinal aqui de compra, tá? Nesses últimos dias. Então,
O gringo meio que está comprando essa região de fundo. E aí vem o Wyckoff, né? O Wyckoff ajudando, né, essa análise. E o que nós temos aqui? Se a gente for analisar o macro, vamos olhar o Ibov, que fica mais fácil. Se a gente for ver o Ibov 60 minutos, por exemplo, nós tivemos uma grande tendência de baixa aí desde maio, e agora está meio que acumulando. Acumulando é uma fase de Wyckoff, né, para depois começar talvez uma tendência de alta. Próxima região de interesse, aqui. Próxima região de interesse muito, muito forte, interessante, só aqui em cima. E a gente teve alguns fair value gaps criados aqui nessa tendência de baixa. Aqui, por exemplo, um deles. Aqui também teve, inclusive talvez vai querer testar. Então vem o gráfico confirmando esses movimentos. E aí vem depois notícia para justificar o movimento que o gráfico já estava meio que avisando que iria acontecer. Então fica esse alerta aí em relação a essa notícia de hoje, da decisão taxa de juros. E eu vou tomar muito cuidado amanhã, nas primeiras horas. Não é por causa dessa notícia só, é por causa do fluxo do gringo. Hoje não teve negociação na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então o volume praticamente assim, não ficou só baixo aqui, ficou baixo no mundo todo praticamente. Ah, mas as pessoas confundem. Mas teve tendência, Thay. Então, tendência e volume, nem sempre a tendência vai estar com volume, tá? Pode acontecer da tendência ter sido forte porque justamente não tinha tanto volume. É muito fácil de você deslocar o preço quando não tem liquidez. Você desloca muito fácil. Se você entra, por exemplo, com muito contrato em dia que não tem tanta liquidez, você vai criar tendência. Você vai criar um movimento forte. Então, não quer dizer que tendência sempre vai ter volume forte. E hoje não teve. Se eu for olhar aqui em relação ao volume, aqui inclusive eu vi falando que foi um dos piores volumes do ano, tá? Olha aqui, volume. Um dos piores, e foi um dia de alta. Probabilidades. Se hoje não tivesse o feriado nos Estados Unidos, se fosse um dia normal aqui, a gente veria aqui, candle grande, engolfando os dias anteriores e volume baixo. Isso aqui indica o quê? Não tem vendedores tentando defender. Mas eu não posso usar essa aplicação que eu ensino para vocês com um dia que não teve fluxo gringo. Porque imagina se, na verdade, essa ideia que eu tenho está toda errada. E aí amanhã vem um movimento de pancada para baixo. Era porque hoje eles não estavam atuando mesmo. Eles não estavam aí. E aí eu não consigo analisar isso aqui confirmando que não tem mais força vendedora. Não posso, porque o fluxo gringo não teve. E aí foi muito. Na hora que abriu o pregão aqui, eu tava dando uma olhada no panorama, né? Dos índices lá fora. Nossa, era 0 a 0, era 0,17, 0. Não sei o que. Tava muito próximo do zero. Tava tudo que tava funcionando, tava muito parado, muito, muito parado mesmo. Então, infelizmente, os Estados Unidos manda muito na questão do volume das bolsas. E aí a gente teve esse movimento hoje. Então, eu vou tomar muito cuidado com as primeiras horas de amanhã, tá? Tomar muito cuidado mesmo. Cuidar com as operações, pode ter volume, pode ter volatilidade, e é uma característica geralmente que eu falo de vez em quando. Quando nós temos feriado nos Estados Unidos, é algo muito comum de acontecer deixa eu mostrar aqui. Pensem só, imagina que eles são os chefões, né? E aí hoje eles estavam off do mercado. E volta amanhã com esse estrago aqui. O que eles podem geralmente fazer? Vou voltar para o ponto que eu estava deixando. Qual que é o ponto que eles deixaram? Aqui, que é o fechamento de ontem, no caso. Então, acontece muito de pós-feriado haver uma correção do movimento, tá? Acontece muito, não é uma regra, mas é uma coisa que eu já venho percebendo desde 2022, mais ou menos, quando eu operava muito esses dias pós-feriado. E aí, a gente tem aqui essa probabilidade. Então, pensem só, imagina você é um grande player, você está posicionado, e aí você vê o estrago que fizeram, olha a distância que você pode talvez ter sido prejudicado, se você tiver vendido, né? Aí você faz o quê? Volta para uma região importante aqui, no fechamento do dia anterior. E se não for, devolver o movimento inteiro, tá? Então, atenção para isso, pode ser que aconteça. Acho que era só isso. Lembrando, outra coisa que eu tinha que falar, notícia de amanhã. Aqui, o que nós temos? Estados Unidos volta. Que é isso? Morte do general Belgrano, Argentina. Não sei quem que é, não. Feriado.
9 horas aqui, temos algumas notícias 9h30, não é de movimentar, mas de qualquer forma tomar cuidado, não é categoria IPC, Peugeot, não. Mas tomar cuidado aqui com o movimento. E depois praticamente tudo volta ao normal, sem grandes coisas aqui. Então, vamos ver, quinta-feira. E amanhã eu volto então para a revisão do dia, beleza?